Vamos dar início à 24ª lição deste curso de Meteorologia. Os tópicos que vamos hoje abordar são outros tipos de movimento, em que a força de Coriolis, como vamos ver, não é importante. É um movimento euleriano e, em particular, uma espécie de movimento euleriano que é o movimento ciclostrófico. E vamos falar de como podemos transformar as equações primitivas hidrostáticas ou quase estáticas noutros sistemas em que a coordenada vertical não é z, designadamente os sistemas P e θ. Vamos já ver isso. Ora bem, o movimento horizontal sobre a esfera diz só euleriano se a força de Coriolis não for importante e puder ser ignorada face à força do gradiente de pressão. Ora bem, o movimento euleriano está associado precisamente a forças do gradiente de pressão muito mais intensas do que aquelas que se verificam na escala cinética. Sabemos que na escala cinética a força do gradiente de pressão por unidade de massa é da ordem de 10 a menos 3 metros por segundo quadrado. Bom, portanto, neste caso nós temos forças do gradiente de pressão específicas muito mais intensas. Bom, como a força de Coriolis mantém a sua ordem de grandeza, então nós podemos ignorar a força de Coriolis face à força do gradiente de pressão. Bom, então a equação do movimento horizontal em coordenadas naturais, ignorando o atrito, é, portanto, temos a aceleração horizontal, já discutida na aula anterior, V com ponto é índice T mais V quadrado sobre RH é índice N, igual à soma das forças. Mas agora a única força importante é a força horizontal do gradiente de pressão, que está aqui expressa. Ora bem, há vários tipos de movimento euleriano. Portanto, é um movimento, como digo, em que a força de Coriolis pode ser ignorada. A única força importante é a força do gradiente de pressão. Então, o movimento diz de primeira espécie se a aceleração centrípeta for nula. Ou seja, se RH for infinito. Portanto, V quadrado sobre RH for zero. Bom, o que implica dPdN igual a zero. Diz-se de segunda espécie se quer a aceleração tangencial, quer a aceleração centrípeta, forem ambas diferentes de zero. E, finalmente, o movimento diz de terceira espécie, ou ciclostrófico, se a aceleração tangencial for nula. Repare-se que, se a aceleração tangencial for nula, dPds é zero. Portanto, no movimento de primeira espécie, dPdN é zero, no movimento de terceira espécie, o movimento dPds é zero. Ora bem, os três tipos de movimento podem esquematizar-se desta forma. Portanto, no movimento de primeira espécie, a figura da esquerda, temos que dPdN é zero. Portanto, temos que, ao longo da linha N figurada, a pressão não varia e temos que a velocidade V é ortogonal às isóbaras, uma vez que RH é infinito. Ora bem, o movimento, como a única força é a força do gradiente de pressão, e a força do gradiente de pressão aponta para as pressões mais baixas, no movimento de primeira espécie, o vetor V é ortogonal às isóbaras e dirigido para um centro de baixas pressões. No movimento de segunda espécie, aqui figurado, há, quer nas direções E índice T ou S e E índice N ou N, há aceleração. Claro que a velocidade está na direção S. Portanto, a velocidade corta as isóbaras e o movimento, como a única força é a força do gradiente de pressão, o movimento tem que estar em torno de um centro de baixas pressões, uma vez que a força do gradiente de pressão aponta para as pressões mais baixas. Finalmente, no movimento ciclostrófico, então, dPds é zero, portanto, o movimento é ao longo das isóbaras, V está ao longo da linha coordenada S tangente às isóbaras, bom,
E a força do gradiente de pressão é ortogonal ao movimento, aponta para as pressões mais baixas, portanto a circulação é de novo em torno de um centro de baixas pressões. Por consequência, repare-se que no movimento euleriano temos sempre um movimento em torno de um centro de baixas pressões ou de uma depressão. No movimento ciclostrófico, já vimos que dPds é zero, a força do gradiente de pressão está dirigida para o centro de curvatura, portanto para o centro de pressão, e a circulação pode ser ciclónica ou anticiclónica. Se estivermos no hemisfério norte, onde F é positivo, se a circulação for ciclónica, dPdR é positivo, dPdN é negativo. Se a circulação for anticiclónica, R é negativo, dPdN é positivo. E a mesma conclusão se tira para o hemisfério sul, onde F é negativo. Portanto, a circulação é em torno de depressões, quer no hemisfério norte, quer no hemisfério sul, mas em torno do centro de baixas pressões pode ser ciclónica ou anticiclónica. Repare-se que aqui podemos objetar dizendo, bom, mas se a força de Coriolis não é importante, aquela classificação do ciclónico e do anticiclónico não é relevante. Bom, o que nós queremos dizer é que a circulação pode ser no sentido horário ou anti-horário, como se passa nas circulações ciclónicas e anticiclónicas de ambos os hemisférios. No entanto, esta equação do movimento ciclostrófico, V² sobre RH igual a menos alfa dPdN, pode ser considerada uma aproximação da equação completa no caso em que o primeiro termo do segundo membro é muito inferior ao termo do primeiro membro da equação. Ou seja, eu posso considerar que no movimento ciclostrófico eu tenho uma aproximação da equação completa no caso em que FV sobre V² sobre RH é muito menor que 1. Ora bem, mas este quociente é FRH sobre V, ou seja, RH a dividir por V sobre F, ou ainda 1 sobre V sobre FRH. Portanto, o movimento ciclostrófico é um movimento em que esta equação se simplifica na equação que está na linha de cima, em virtude de este quociente, 1 sobre V sobre FRH, ser muito inferior à unidade. Ou seja, o denominador tem que ser grande. Ora bem, então, para valores dados de V e de RH, esta condição verifica-se, é satisfeita, sobretudo, quando o F é pequeno, isto é, nas regiões tropicais. Nas latitudes médias, então, a condição verifica-se se o módulo do vento, o V, for elevado. Por consequência, o movimento ciclostrófico é uma boa aproximação do vento em ciclones tropicais e nas latitudes médias em tornados. Bom, como este quociente, reparem que nós escrevemos a condição para que o movimento ciclostrófico se verifique de uma forma bizarra, 1 sobre FRH. Porquê? Para pôr em evidência que o denominador não é senão o número de Rossby para este tipo de movimento. E, por consequência, para movimento ciclostrófico, o número de Rossby tem que ser bastante superior à unidade. Ou seja, a aproximação geostrófica não pode ser válida no movimento ciclostrófico. Bom, mas esta conclusão também não é propriamente uma novidade, visto que é consistente com o facto de que a rotação da Terra não é importante. Ora, o movimento geostrófico é precisamente aquele movimento de larga escala em que a rotação da Terra é importante e contrabalança a força de Coriolis contrabalança a força do gradiente de pressão. Ora bem, por consequência, temos aqui os 3 tipos de movimento euleriano e, em particular, este que é uma boa aproximação do vento real, fornece uma boa aproximação do vento real nas regiões tropicais para ciclones tropicais e nas latitudes médias para tornados. Sabemos que o tornado é a circulação atmosférica mais violenta, embora com uma escala
horizontal bastante pequena, enquanto que o ciclone tropical é o fenómeno seguinte em termos de intensidade, mas tem uma escala horizontal bastante superior. Bom, vamos agora tratar das equações primitivas hidrostáticas, portanto, supondo sempre que a hipótese hidrostática é válida, supondo sempre que a atmosfera está em equilíbrio hidrostático em diferentes sistemas de coordenadas. Ora bem, poderíamos considerar outros sistemas de coordenadas se a atmosfera não estivesse em equilíbrio hidrostático? Podemos, só que as equações tornam-se bastante mais complexas do que aquelas que já escrevemos quando a coordenada vertical é a altitude z. Portanto, vamos nos limitar a equações primitivas hidrostáticas ou quase estáticas. Bem, até agora temos considerado o sistema Z, portanto, o sistema de coordenadas x, y, z, mas outros sistemas de coordenadas, genericamente representados por x, y, sigma, podem ser adotados desde que sigma e z estejam em correspondência biunívoca. Ora bem, é o caso da pressão em condições hidrostáticas, dP dz é negativo, portanto, quando z aumenta, P tem que diminuir, portanto, P e Z estão em correspondência biunívoca, e é o caso da temperatura potencial θ em condições de estabilidade. Quando estudamos a estabilidade vertical da atmosfera, vimos que se a atmosfera é estável, a temperatura potencial θ aumenta com Z e, por consequentemente, θ e Z estão em correspondência biunívoca. Por consequência, nós podemos considerar P ou θ como uma coordenada vertical válida que substitui a coordenada geométrica Z. Bom, então vamos estabelecer relações gerais. Vamos imaginar que a coordenada vertical Z é substituída por outra coordenada, genericamente designada por sigma, e então diz-se que se adotou o sistema sigma. Portanto, nós podemos falar do sistema Z, do sistema P, do sistema θ. Há ainda outros sistemas de coordenadas hidrostáticos que são convenientes, por exemplo, na previsão numérica do tempo. Depois, mais tarde, falaremos disso. Ora bem, quando a coordenada vertical não é Z, mas sigma, esta grandeza sigma deixa de ser um campo. Deixa de ser uma função de x, y, z, t e passa apenas a ser uma coordenada à qual se pode atribuir um valor qualquer dentro dos seus limites mínimo e máximo de variação. Neste caso, é a altitude z, ou, se preferir, o geopotencial gz, que passam a ser campos. Portanto, φ passa a ser uma função de x, y, sigma t. E φ ou z deixa de ser uma coordenada e passam a ser um campo, campos. Ora bem, neste sistema genérico sigma, as equações primitivas hidrostáticas assumem formas distintas das correspondentes no sistema Z. Nós vamos agora ver como é que vamos realizar essas transformações. Bom, vamos começar pelo operador ddt, portanto, a derivada em ordem ao tempo material ou derivada lagrangiana. Portanto, a derivada em ordem ao tempo de uma propriedade genérica f ao longo do movimento da partícula que tem o valor f em questão. Ora bem, nós sabemos que no sistema Z a derivada material é a derivada local, df parcial dt ou tendência, mais V horizontal interno, grado horizontal de f, é um gradiente de f a z constante, um gradiente horizontal, mais w df dz. Ora bem, portanto, esta é a expressão de df dt no sistema Z. Bom, mas se nós considerarmos uma grandeza A, que pode ser x, y ou t, portanto, uma grandeza A que não seja Z, bom, então sabemos que se verifica esta relação entre derivadas parciais. A derivada de f em ordem a, x, y ou t, mantendo z constante, é
df/dA mantendo sigma constante, mais df/d sigma a constante, d sigma dA a z constante. Portanto, isto é uma relação matemática entre derivadas parciais. Repare-se que, quando calculamos df/dA a z constante, f tem que estar expresso como função de x, y, z, t. Quando calculamos df/dA a sigma constante, f está expresso em função de x, y, sigma t. E a forma das duas funções não é idêntica. Ora bem, quando calculamos df/d sigma a constante, novamente f está expresso em função de x, y, sigma t. Quando calculamos d sigma dA a z constante, sigma está expresso em função de x, y, z, t. Ora bem, então partindo da expressão de df/dt no sistema Z e feitas as substituições das derivadas parciais, tendo em conta estas relações entre derivadas parciais, é muito fácil verificar que df/dt se escreve como está na última linha deste slide. Portanto, temos a tendência a sigma constante, mais df/d sigma a t constante, d sigma dt parcial a z constante, mais VH interno gradiente de f a sigma constante, mais df/d sigma VH interno gradiente de sigma a z constante, mais W df/dz, que é df/d sigma d sigma dz. Ora bem, antes de prosseguir, convém dizer o seguinte: quando eu calculo, por exemplo, a derivada df/dt a sigma constante, isto significa que, ao considerar uma variação de t, delta t, nós temos que nos manter sobre a superfície sigma igual a constante. Ou seja, se eu estiver, por exemplo, a calcular uma derivada df/dt a p constante, suponhamos que p vale 500 hectopascal, ao calcular df/dt eu tenho que me manter sobre a superfície isobárica de 500 hectopascal. Ou seja, mas nesse intervalo de tempo ΔT, a própria superfície isobárica mudou de posição. A sua altitude deixou de ser a mesma. Da mesma forma, quando calculamos os gradientes horizontais de f a sigma constante, nós temos de calcular, temos de considerar pontos que diferem do ponto inicial por um ΔX e por um ΔY, mantendo-nos sobre a superfície sigma constante e não sobre a superfície de nível Z constante. Bem, por consequência, estas derivadas de f dt a sigma constante, grado de f a sigma constante, não coincidem com as correspondentes derivadas a z constante. Isto significa que estamos a partir de funções diferentes de f. F está expresso em termos de coordenadas diferentes. Num caso sigma, noutro caso z. Ora bem, então a expressão anterior pode dispor-se desta maneira: df dt a sigma constante mais VH interno grado de f a sigma constante mais df d sigma vezes a soma de todos estes termos. Mas repare-se que a soma de todos os termos que estão dentro do parênteses reto não é senão a derivada material de sigma. Por consequência, df dt é df parcial dt a sigma constante mais v interno grado de f a sigma constante mais df d sigma dt. Ora bem, então nós vemos que o operador ddt no sistema sigma mantém a forma que tinha no sistema Z. Repare-se que no sistema Z tínhamos exatamente esta expressão, mas com sigma substituído por Z. Agora temos formalmente a mesma expressão com Z substituído por sigma. Ora bem, as derivadas parciais são, como disse, calculadas a sigma constante e não a z constante. Portanto, temos que partir de f expresso nestas variáveis, x, y, sigma, t, e não em função de x, y, z, t. A derivada parcial df dz é substituída por df d sigma e w dz dt é substituída por d sigma dt lagrangiano ou sigma com ponto. Repare-se que esta derivada d sigma dt
lagrangiana, esta derivada lagrangiana da sigma dt, ou sigma com ponto, é a derivada material da coordenada vertical, tal como W era a derivada material da coordenada vertical z. Por esta razão, a sigma com ponto dá-se o nome de velocidade vertical no sistema sigma, por ser a derivada material da coordenada vertical. Claro que sigma com ponto não tem necessariamente e não tem em geral dimensões de velocidade, sequer. Nem está necessariamente associada apenas a movimentos verticais. Por consequência, é uma designação, digamos, que alarga o conceito no sistema Z, mas não tem fisicamente, necessariamente, o mesmo significado. Ora bem, agora, a mesma relação entre derivadas parciais, já referida há pouco, dfda sigma constante é dfda z constante, mais dfdza constante, dzda sigma constante, permite escrever esta relação, permite escrever, note-se que A é xy ou t, o A não pode ser z. Bom, então eu posso escrever, quando F é a pressão, que dpdA a sigma constante é dpdA a z constante, mais dpdza a constante, dzda a sigma constante. Ora bem, dpdz a constante, que aparece nesta relação, é menos ρg, uma vez que estamos a considerar que a atmosfera está em equilíbrio hidrostático. E, por consequência, a força do gradiente de pressão por unidade de massa, menos 1 sobre ρ, grado de peso é constante, tendo em conta esta relação, pode escrever-se como menos 1 sobre ρ, grado de P, a sigma constante, menos G, grado de Z, a sigma constante. Visto que substituímos o dp de Z por menos ρg. Ora bem, e depois dividimos por ρ, portanto ficou só o G. Ou seja, menos 1 sobre ρ, grado de P, Z constante, que é o vetor B, o vetor força do gradiente de pressão específica, pode escrever-se como menos 1 sobre ρ, grado de P, a sigma constante, menos o grado do geopotencial φ, a sigma constante. Ora bem, repare-se que agora, no sistema para a coordenada genérica sigma, a força específica do gradiente de pressão é dada não por um único termo, mas por uma soma de dois termos. E o que acontece é que, em geral, estes dois termos têm sinais contrários e, por consequência, tendem a cancelar-se mutuamente. Ou seja, um pequeno erro na determinação de qualquer deles pode converter-se num grande erro na estimativa da força do gradiente de pressão. E, portanto, isto é preciso ter em conta na modelação numérica. Ora bem, a equação do movimento horizontal pode depois escrever-se dv/dt, já temos o operador ddt, que é dv/dt parcial a sigma constante, mais v interno grado de v, a sigma constante. Portanto, temos o termo inercial para a coordenada sigma, mais sigma com ponto dvd sigma, igual à soma das forças. Então temos os dois primeiros termos do segundo membro, constituem a força do gradiente de pressão, depois temos a força de Coriolis e a força de atrito. Claro que este V é um vento horizontal sobre a esfera, UI mais VJ. A condição hidrostática dpdz igual a menos ρg, escreve-se agora dpd sigma dz igual a menos ρg, ou dpd sigma dφ igual a menos ρ, visto que o G foi absorvido no Z do primeiro membro. Ou seja, dφ d sigma igual a menos 1 sobre ρ dpd sigma. Portanto, é a expressão da condição hidrostática quando estamos no sistema sigma. Então, vamos aplicar, portanto, temos uma relação para a condição hidrostática no sistema sigma, temos a equação do movimento horizontal no sistema sigma, temos a força do gradiente de pressão no sistema sigma e temos a expressão do operador ddt no sistema sigma. Então, vamos agora aplicar, não especificamos de que sigma se trata, vamos aplicar
estas relações gerais para qualquer sigma, à coordenada vertical, sigma igual a P, à pressão. Portanto, vamos aplicar estas relações gerais ao sistema P. Ora bem, então a equação do movimento horizontal escreve-se desta forma. Portanto, basta ir à relação anterior geral e substituir sigma por P. E cá temos a soma das forças, menos grado de φ a P constante, menos FK externo V, mais FA. Repare-se que, neste caso, a força do gradiente de pressão continua a ser dada só por um termo. Porquê? Bom, porque na expressão geral, o grado do sistema P, o grado de P a P constante é nulo. Por consequência, a força do gradiente de pressão fica apenas dada por menos grado de φ a P constante. E, por consequência, esta é a equação do movimento horizontal. Evidentemente que no primeiro membro desta equação, as derivadas parciais, espaciais e em ordem ao tempo, são calculadas a sigma constante. A P constante, digo, e não a Z constante. Ora bem, nós vamos definir que, nesta relação, a derivada material dP dt, ou P com um ponto, vamos designá-la por velocidade vertical no sistema P, como já dissemos anteriormente, e vamos representá-la pelo símbolo ômega. E então, a equação do movimento horizontal escreve-se dV dt a P constante mais V interno grado de V a P constante, portanto, o termo inercial no sistema P, mais ômega dV dP, igual a menos grado de φ a P constante, que é a força do gradiente de pressão neste sistema, menos FK externo V, força de Coriolis, mais a força de atrito. Repare-se que ômega é dP dt, é a derivada lagrangiana da pressão. Então, ômega positivo significa o quê? Significa que a partícula se está a mover para pressões mais elevadas. Ômega negativo significa que a partícula se está a mover para pressões mais baixas. Ora bem, em condições hidrostáticas, as pressões mais elevadas encontram-se nos níveis inferiores e não nos níveis superiores. Portanto, uma maneira de ômega ser positivo é haver subsidência, mas não é a única. Uma maneira de ômega ser negativo é haver movimento vertical ascendente, mas não é a única. Ou seja, ômega não pode rapidamente ser identificado a uma velocidade vertical, ou seja, não podemos associar imediatamente ômega a movimentos verticais, quer ascendentes, quer descendentes. No sistema internacional, ômega exprime-se em Pascal por segundo, visto que é dP dt, Pascal por segundo. Bom, quanto à equação hidrostática, vamos à equação geral, dφ d sigma, e aplicamos a sigma igual a P, então ficamos simplesmente com dφ dP igual a menos 1 sobre ρ, ou seja, menos alfa, ou seja, pela equação de estado, menos RT sobre P. Repare-se que nesta equação, φ é um campo, T é um campo, mas P não é um campo, é simplesmente uma coordenada, é um valor da pressão que pode tomar o valor que eu quiser dentro dos limites de pressão que se observam na atmosfera. Como é que obtivemos esta equação? Bom, vamos aqui à equação dφ d sigma dφ dP é menos 1 sobre ρ, dP dP é 1. Portanto, ficamos apenas com menos 1 sobre ρ, ou seja, menos alfa. Agora, duas notas importantes. No sistema P, a força horizontal do gradiente de pressão por unidade de massa exprime-se por uma única quantidade, que é o simétrico do gradiente horizontal isobárico do geopotencial. Ora bem, portanto, no sistema P, a força horizontal do gradiente de pressão deriva de potencial. É menos o gradiente de um campo escalar. Claro que esse gradiente é um gradiente isobárico. E esse potencial não é uma quantidade qualquer, é o geopotencial. A velocidade vertical no sistema P, ômega, é dP dt, é a derivada lagrangiana da pressão, por consequência é a soma destes três termos, dP dt mais V interno grado de P a Z constante mais W dP dz,
Mas, se fizermos uma análise de escala desta equação na escala cinética, nós vemos o seguinte: dp parcial dt, a tendência da pressão, bom, é da ordem de 10 hectopascal ou 10 milibar por dia. Por consequência, temos 1000 pascal por 10 à quinta segundo e, portanto, temos 10 a menos 2 pascal por segundo. A adversão horizontal da pressão é V interno grade horizontal de P. Aliás, isto é o simétrico da adversão, mas isso pouco importa agora. Bom, mas repare-se que o V é o vento geostrófico mais a componente ageostrófica. E o vento geostrófico sopra paralelamente às isóbaras. Portanto, o vento geostrófico é ortogonal a grade de P. E, por consequência, neste produto interno, V interno grade de P a Z constante, só conta a componente geostrófica do movimento. E esta componente geostrófica é da ordem de 1 metro por segundo, enquanto que o gradiente horizontal, como já vimos na análise de escala, é da ordem de 10 hectopascal por 1000 km. Por consequência, este termo é da ordem de 10 a menos 3 pascal por segundo. Quanto ao último termo da equação WdPdZ, temos, em condições hidrostáticas, dPdZ é menos ρg, portanto temos menos ρgw, o ρ é da ordem de 1 kg por metro cúbico, o g é da ordem de 10 metros por segundo quadrado e o w é da ordem de 10 a menos 2 metros por segundo. Por consequência, este produto é da ordem de 10 a menos 1 pascal por segundo. Então, repare-se que nesta equação, que define ômega, a última parcela, o último termo do segundo membro é da ordem de 10 a menos 1, o primeiro termo do segundo membro é da ordem de 10 a menos 2 e o termo intermédio é da ordem de 10 a menos 3. Isto significa, portanto, que na escala cinética, ômega pode ser aproximado por menos ρgw. Isto significa, portanto, que ômega está fortemente anticorrelacionado com W. Ômega positivo implica W negativo, portanto, implica subsidência, enquanto que ômega negativo implica W positivo, ou seja, movimento vertical ascendente. Por consequência, na escala cinética, ômega, que recebeu o nome de velocidade vertical, em primeira aproximação, representa mesmo movimentos verticais. Ora bem, agora vamos à equação termodinâmica. Recordam-se que no sistema Z, a equação termodinâmica era uma equação de prognóstico para a pressão. Só que agora a pressão não é um campo, é uma coordenada. Portanto, temos que alterar a equação termodinâmica do sistema Z, na qual P é um campo de prognóstico, e vamos alterá-la como? Substituindo o campo de prognóstico P pelo campo de prognóstico da temperatura. Ora bem, voltemos à equação termodinâmica. É Cp dt dt menos alfa dp dt igual a Q com ponto, taxa de aquecimento ou arrefecimento, por unidade de massa. Bom, dp dt é agora ômega, dt dt, no primeiro termo do primeiro membro, é dado por esta expressão, é dt dt a P constante mais V interno grado de T a P constante mais ômega dt dp, e esta derivada material dt dt é simplesmente 1 sobre Cp vezes ômega alfa mais Q com ponto. Portanto, temos uma equação de prognóstico agora para a temperatura e dp dt, digamos, desapareceu muito simplesmente porque foi substituído por ômega. Ora bem, repare-se que na expressão da derivada material dt dt aparece também um termo em ômega, ômega dt dp. Se passarmos esse termo para o segundo membro e juntarmos ao termo em ômega do segundo membro, obtemos esta equação. A derivada parcial dt dt a P constante, mais V interno grado de T a P constante, é RT sobre P, que era o alfa sobre Cp, menos dt dp multiplicando o ômega, mais Q com ponto sobre Cp. Bom, portanto, esta é a forma da equação termodinâmica no sistema P. É uma equação de prognóstico
para a temperatura na forma euleriana. Portanto, eu posso passar todos os termos do primeiro membro para o segundo membro e isolamos no primeiro membro a derivada parcial dt/dt, a P constante. Bom, o termo que está entre parênteses é, como já vimos quando tratámos da física da atmosfera, dos processos físicos na atmosfera, é simplesmente menos t sobre θ dθ dp, ou seja, menos t derivado em ordem a p de logaritmo de θ. Isto resulta da definição de temperatura potencial, portanto, que é a definição essa que é dada pela equação de Poisson. Bom, mas menos t d logaritmo de θ dp, como também já vimos, é RT sobre P alfa, portanto, a dividir por G, vezes a diferença γA menos γ, onde γA é o gradiente vertical de temperatura adiabático seco, G sobre CP, e γ é o gradiente vertical de temperatura do meio ambiente. Ora bem, vamos representar esta quantidade, que é aquela que aparece na equação termodinâmica entre parênteses retos, por S. Ora bem, por S. E estamos a ver que esta quantidade S constitui um índice de estabilidade vertical, visto que se γ for menor que γA, a atmosfera, o meio, é estável. Se γ for maior que γA, S é negativo e estamos num meio instável. Ora bem, então, representando por S, que podemos associar a um índice de estabilidade, a equação termodinâmica no sistema P escreve-se desta forma. dT/dP mais V interno gradiente horizontal isobárico da temperatura igual a S ômega mais Q componente sobre CP. S na troposfera tem um valor típico de 5 vezes 10 a menos 4 Kelvin por Pascal. Recordemos que as dimensões de S são de temperatura a dividir por pressão. Por consequência, temos Kelvin por Pascal. Ora bem, agora já temos, portanto, a equação hidrostática, temos a equação do movimento horizontal, temos a equação da termodinâmica, a equação de termodinâmica. Falta agora a equação da continuidade. Nós vimos que no sistema Z, a equação da continuidade tem este aspecto. Menos 1 sobre ρ d ρ dt material igual à divergência de V, que tem uma parte horizontal e uma parte vertical dw dz. Ora bem, então, quando efetuamos a passagem para o sistema P, esta equação transforma-se rigorosamente, portanto, sem aproximações, sem análise de escala, apenas supondo que há equilíbrio hidrostático, ou seja, que dP dz é menos ρg, transforma-se nesta equação que aqui está. A divergência horizontal isobárica de V mais d ômega dP igual a zero. Por consequência, obtemos uma equação muito mais simples que a anterior e, mais ainda, é uma equação formalmente análoga à equação da continuidade de um fluido incompressível. Reparem que num fluido incompressível d ρ dt é zero, portanto div de V é zero, e div de V tem um div horizontal mais um dw dz. Aqui temos um div horizontal isobárico mais a derivada em ordem à coordenada vertical P da velocidade vertical ômega. Portanto, formalmente, temos a equação da continuidade de um fluido incompressível. Formalmente, não traduz fisicamente incompressibilidade, mas é formalmente análoga e, portanto, isto significa que a esta equação podemos aplicar métodos matemáticos conhecidos para fluidos incompressíveis. Ora bem, explicitamente temos a divergência horizontal isobárica, portanto, cá está a divergência horizontal, só que agora as derivadas du d lambda e dv dφ são calculadas a P constante e não a Z constante, mais d ômega dP igual a zero. Ora bem,
já vimos, portanto, que a equação é formalmente a equação da continuidade de um fluido incompressível. Bom, e agora, como é que vamos chegar a esta equação? Isto é, como é que vamos passar da equação da continuidade no sistema Z para a equação da continuidade no sistema P? Ora bem, essas contas são fáceis de fazer. Portanto, eu não vou apresentá-las aqui, vou deixar essa transformação como exercício, embora dê a seguinte sugestão. Portanto, e como já disse, a equação da continuidade no sistema P não é uma equação aproximada, é uma equação rigorosa, tendo em conta apenas que há equilíbrio hidrostático. É a única hipótese que fazemos. Enquanto que, na equação de cima, essa hipótese do equilíbrio hidrostático não é necessária. Portanto, a transformação da equação superior para a equação inferior é rigorosa, apenas supomos que há condições hidrostáticas. Ora bem, como é que vamos fazer essa transformação? Vamos substituir ρ no primeiro membro por menos 1 sobre G dP dZ. Portanto, vamos substituir ρ pelo ρ do equilíbrio hidrostático, menos 1 sobre G dP dZ. Bom, e em seguida vamos ter em conta estas relações entre derivadas parciais. dF dx a z constante menos dF dP, dP dx a z constante é dF dx a p constante, e a mesma coisa para a diferença entre dF dy a z constante e o produto dF dP, dP dy a z constante, que é dF dy a p constante. Portanto, substituindo na equação da continuidade o ρ por menos 1 sobre g dP dz e tendo em conta estas relações entre derivadas parciais, bom, nós chegaremos, após umas contas relativamente simples, à equação da continuidade no sistema P, que é formalmente muito mais simples do que a equação da continuidade no sistema Z. Como a coordenada vertical é P, em todas as equações o ρ desapareceu, visto que o sistema P é um sistema em que a coordenada vertical é mássica, o ρ já está absorvido nessa coordenada vertical, e então as equações primitivas hidrostáticas no sistema P escrevem-se. Equação do movimento horizontal, cá está. dV dt menos grado de φ a P constante, menos FK externo V mais a força de atrito. Equação termodinâmica, dt dt a P constante mais V interno grado de T a P constante, igual a S ômega mais Q componente sobre Cp. Equação da continuidade, div de V a P constante mais D ômega dP igual a zero. Equação hidrostática, dφ dP igual a menos alfa, ou seja, menos RT sobre P. Equação de estado, mantém-se P alfa igual a RT. Ora bem, nestas equações, recordemos, o V é o vento horizontal, o I mais VJ, a equação do movimento é para movimento horizontal sobre a esfera, S é esta diferença, é RT sobre PCP menos DT-DP, é um índice de estabilidade, e a derivada material DT-DT é dada pela expressão do segundo membro, onde as derivadas parciais em ordem ao tempo e em ordem a x e a y, ou a lambda φ, são calculadas a P constante e não a Z constante. Ora bem, no sistema P temos, portanto, três variáveis de prognóstico, o VT, as duas componentes do movimento horizontal e a temperatura. Temos três variáveis de diagnóstico, o geopotencial, o alfa, o volume específico, e a velocidade vertical ômega, que é, reparem, φ é diagnosticado, ômega é diagnosticado e alfa é diagnosticado. São variáveis de diagnóstico. Vamos lá ver, as equações estão aqui, reparem, φ é diagnosticado pela condição hidrostática, ômega é diagnosticado pela equação da continuidade e alfa é diagnosticado pela equação de estado. T é prognosticado e U e V são variáveis de prognóstico. Reparem que
tal como no sistema Z em condições hidrostáticas, temos 3 variáveis de prognóstico e 3 variáveis de diagnóstico. Lembram-se que no sistema Z as variáveis de prognóstico eram o V, pressão, P, e as variáveis de diagnóstico eram a velocidade vertical W pela equação de Richardson, era a densidade pela condição hidrostática e a temperatura pela equação termodinâmica. Repare-se que a velocidade, a equação que permite diagnosticar ômega de P é a equação que resulta da integração da equação da continuidade na vertical entre os níveis, o topo da atmosfera, onde P é 0 e ômega é 0, e o nível P, onde há interesse em calcular ômega. Portanto, o ômega ao nível P obtém-se integrando entre o topo da atmosfera e esse nível P a convergência horizontal isobárica do movimento. Ora bem, portanto, é isto que acabamos de dizer. A equação da continuidade permite diagnosticar ou calcular ômega por integração vertical da divergência horizontal e esta forma de diagnosticar ômega é conhecida pelo nome de método cinemático, uma vez que ômega é diagnosticado a qualquer nível P apenas pelo movimento horizontal entre o topo da atmosfera e esse nível P. Não é apenas pelo movimento horizontal ao nível de interesse P. Temos de conhecer o movimento horizontal desde o topo da atmosfera até ao nível P e temos de calcular a convergência integrada na vertical desse movimento horizontal. No sistema P, podemos ainda definir um elemento de volume isobárico como dx, dy, dp. Claro que não é apenas uma analogia com o sistema Z. dV índice P não tem dimensões de volume, mas podemos definir um elemento de massa como sendo o elemento de volume a dividir por G, uma vez que dP sobre G tem dimensões de massa por unidade de área e dx dy é área, portanto este produto tem de facto dimensões físicas de massa, representa mesmo a massa de uma partícula da atmosfera. Reparem que tudo se passa como se no sistema P eu tivesse uma densidade que multiplicada pelo volume dá a massa, só que agora esta densidade é o inverso de G, que é praticamente constante. Voltaremos a isto mais tarde. Portanto, no sistema P podemos definir um elemento de volume que não tem dimensões de volume e podemos definir um elemento de massa, esse sim representa uma massa da atmosfera, que é 1 sobre G vezes o elemento de volume, funcionando o 1 sobre G como uma espécie de densidade no sistema P. Bom, se formos à equação do movimento horizontal sobre a esfera no sistema P e considerarmos, tal como fizemos no sistema Z, a aproximação geostrófica, portanto, o equilíbrio entre a força horizontal do gradiente de pressão e a força de Coriolis, ficamos com esta equação, substituindo o V pelo vento geostrófico. Para isolar o vento geostrófico, vamos fazer o produto interno desta equação vamos fazer o produto externo desta equação por kappa. Kappa externo, todos os termos da equação. Bom, e então o kappa externo VG isola o vento geostrófico, que fica igual a K sobre F externo, gradiente horizontal isobárico do geopotencial. Desta equação vetorial podemos extrair as componentes zonal e meridional do vento geostrófico no sistema P, dadas respectivamente a componente zonal por menos 1 sobre F dφ dy a P constante e a componente meridional vento G por mais 1 sobre F dφ dx a P constante. Ora bem, tal como no sistema Z, a componente zonal depende da derivada meridional de φ e a componente meridional depende da derivada zonal de φ. Portanto, U não está relacionado com dφ dx, mas com dφ dy. V não está relacionado com dφ dy, mas sim com dφ dx. Daí o produto externo da expressão superior vetorial.
Portanto, se o geopotencial φ decresce com a latitude, se dφ de y é negativo, o movimento zonal é do oeste para leste. Se o geopotencial decresce para leste, sobre uma superfície isobárica, então o movimento meridional é para norte. Perdão, é para sul. Se dφ dx é negativo, v é negativo e, portanto, o vento é de norte. A componente meridional do movimento está dirigida para sul. Ora bem, estas conclusões já foram tiradas no sistema Z, só que agora reparem que nas expressões de U e V não aparece o ρ e a pressão é substituída pelo geopotencial e as derivadas parciais são calculadas não a Z constante, mas a P constante. Em coordenadas naturais, teríamos V com ponto igual a menos dφ ds a P constante, V quadrado sobre R igual a menos FV menos dφ dN a P constante. Bom, e a segunda equação permite discutir as soluções do vento do gradiente, que é um vento que não tem aceleração tangencial, tem apenas aceleração normal. E podemos fazer a discussão, tal como no sistema Z, substituindo o gradiente de pressão dPdN pelo gradiente do geopotencial dφdN, a P constante. A regra de Bowles-Ballot continua a ser válida no sistema P, substituindo o gradiente de pressão, a Z constante, pelo gradiente do geopotencial, a P constante. E convém aqui relembrar que as linhas de igual valor do geopotencial sobre uma superfície isobárica designam-se por isoípsas. Por consequência, o vento geostrófico sopra paralelamente às isoípsas, deixando os valores mais elevados de φ à sua direita no hemisfério norte, os valores mais baixos à esquerda, com uma intensidade tanto maior quanto maior for o gradiente de geopotencial isobárico, isto é, quanto mais apertadas estiverem as isoípsas, quanto mais vertical estiver a superfície isobárica. Da mesma forma, para um dado gradiente geopotencial isobárico, o vento geostrófico tem uma intensidade que decresce quando a latitude aumenta. Ora bem, agora vamos proceder da mesma forma, considerando que a coordenada vertical é não a pressão, mas a temperatura potencial. Portanto, vamos especializar a coordenada vertical genérica sigma como sendo a temperatura potencial. Vamos às expressões gerais estabelecidas para um sigma não especificado e particularizá-las para sigma igual a θ, tal como fizemos quando particularizámos sigma como sendo a pressão. Bom, para qualquer campo f, função de xy θt, e utilizando agora o operador nabla, em substituição do grade, por ser mais prático, nós podemos dizer que df dt é o df parcial dt a θ constante, mais v interno grade horizontal de f a θ constante, mais θ com ponto df dθ. A força horizontal do gradiente de pressão menos alfa grado de P a Z constante é agora menos alfa grado de P a θ constante menos o grado de φ a θ constante. Portanto, não estamos a deduzir porque já deduzimos para um sigma qualquer, estamos apenas a substituir. Bom, mas neste caso, tal como no sistema P, a soma destes dois termos pode exprimir-se como um único termo. Portanto, a força do gradiente de pressão fica representada por um único termo. Bom, com efeito, o logaritmo da definição de temperatura potencial, temos esta relação, e, por consequência, 1 sobre θ grade de θ a θ constante é 1 sobre t grade de t a θ constante, menos RA sobre PCP grade de P a θ constante. Claro que o grade de θ a θ constante é zero, portanto, esta diferença entre estes dois termos é nula e, por consequência, podemos daqui retirar que menos RT sobre P grade de P a θ constante é menos CP grade de T a θ constante. Ora bem, ou seja, a força horizontal do gradiente de pressão é menos alfa grado de P a θ constante, perdão, não é a força horizontal do gradiente de pressão. A componente dessa força, que é menos alfa grado de P a θ constante, pode escrever-se como
menos grado de θ vezes CPT. Ora bem, então substituindo esta componente na expressão completa da força do gradiente de pressão, portanto substituindo o primeiro termo do segundo membro por menos grado de θ de CPT, juntando ao segundo termo do segundo membro, ficamos com B igual a menos grado de θ de CPT mais φ. Bom, a esta quantidade M, CPT mais φ, dá-se o nome de potencial de Montgomery. Ora bem, portanto, a força do gradiente de pressão no sistema θ é expressa pelo gradiente horizontal sobre superfícies θ constante, sobre superfícies entrópicas, visto que o θ está relacionado com a entropia, o gradiente horizontal isentrópico de M, CPT mais φ, do potencial de Montgomery. Portanto, no sistema θ, a força horizontal do gradiente de pressão também deriva de potencial, que é o potencial de Montgomery. Mas reparem que, em termos energéticos, este potencial de Montgomery designa-se por energia estática seca. Porquê? Bom, porque ambos os termos que somados dão M têm dimensões de energia específica. Mas energia termodinâmica, energia potencial. Mas estas duas formas de energia não envolvem o movimento. Portanto, temos energia estática. Além disso, estamos a considerar que a atmosfera está seca. Não intervém aqui a umidade da atmosfera. Por consequência, do ponto de vista energético, esta quantidade designa-se por energia estática seca. Mais tarde, encontraremos a energia estática úmida, que é CPT mais φ, mais o produto do calor latente, L, pela umidade específica, Q, mais LQ. Mas também estática, visto que não envolve o movimento. Bom, então a equação do movimento horizontal no sistema θ escreve-se desta forma. Portanto, a aceleração é a força do gradiente de pressão mais a força de Coriolis mais a força de atrito. Claro que a derivada material, a aceleração, escreve-se dv dt a θ constante, mais v interno grado de v a θ constante, o termo inercial, mais θ com ponto dv dθ. Claro que θ com ponto é a velocidade vertical no sistema θ, não tem dimensões de velocidade, não está necessariamente associada a movimentos verticais. No fundo, θ com ponto é uma taxa de aquecimento ou arrefecimento. Ora bem, a qual pode estar associada a movimentos verticais que arrefecem a partícula ou a movimentos de subsidência que aquecem a partícula adiabaticamente. Ora bem, a aproximação geostrófica traduz-se por esta relação. Fazendo capa externo, isolamos o vetor vento geostrófico, que se exprime como um capa sobre F externo, gradiente de M a θ constante. Bem, de onde as componentes do vento geostrófico no sistema θ, que são análogas às componentes no sistema Z, mais uma vez a componente zonal está associada ao gradiente meridional de M, que é o potencial, e a componente meridional do vento geostrófico está associada ao gradiente zonal de M. Na próxima lição, vamos concluir o estudo das equações primitivas hidrostáticas no sistema θ. O que é que falta? Bom, falta fundamentalmente a equação da continuidade no sistema θ. Bom, e em seguida vamos estudar como é que o vento geostrófico varia em altitude. Vamos fazer esse estudo no sistema P. Portanto, quando ascendemos na vertical do lugar, de tal forma que P vai diminuindo, como é que o vetor vento geostrófico vai variando com P. Vamos introduzir um novo conceito, que é o conceito de vento de temperatura, que está precisamente relacionado com a variação do vento geostrófico em altitude, e vamos fazer uma aplicação deste conceito à corrente de jato. Veremos isso então na próxima lição. Muito obrigado.